Fala aí, galera, beleza? Bem-vindo ao nosso canal Física e Conexão. Sou o professor Lacerda e na aula de hoje a gente vai resolver a questão 39 da prova da EAN. A gente está nesse projeto de resolver questões de banca militares. Estamos começando com a EAN. Já fizemos a questão 36, questão 37, 38 e na aula de hoje a gente vai resolver a questão 39 da prova amarela do ano de 2020. E lembrando, pessoal, talvez o nosso diferencial seja que a gente não está apenas preocupado em resolver questão. A gente quer resolver questão e fica com a gente até o final, porque a gente faz uma discussão a respeito da questão. Eu entendo que isso é muito legal para você não ficar limitado apenas a esse tipo de questão. Ter uma visão mais ampla para vários tipos de questões, ok? E rapaziada, lembrando, tá? Para você que não conhece o nosso canal, está começando agora, então dá like, se inscreve, compartilha. Ajude o nosso canal a ser divulgado. Beleza, rapaziada? Então vamos fazer o seguinte. Essa questão aqui, meus amigos, eu vou apresentá-la a vocês. A gente vai ler a questão. E a dica que eu te dou é o seguinte. Após fazer a leitura da questão, tenta resolver. Mas, professor, eu não sei. Mas pelo menos tenta. Vamos lá, rapaz. Tu quer ser militar? Vamos lá. Coragem. Ok? Dá o teu melhor. Tenta resolver a questão e a gente vê. E aí depois vem a nossa resolução. Independente se você acertou ou não. Tranquilão, rapaziada? Safo? Então vamos lá, meus queridos. Questão na tela. Questão 39, EAN 2020, prova amarela. Em um laboratório de eletricidade, é construído um circuito utilizando-se uma bateria de 12 volts, considerado como um gerador ideal, um amperímetro e vários resistores, conforme mostrado na figura a seguir. Considerando o amperímetro ideal, o valor da corrente elétrica indicada no amperímetro é... Leu a questão, guerreiro? O que você achou? Questão interessante, questão de circuito elétrico. Essa questão aqui, ela envolve associação de resistores, a lei de Ohm, ok? Então, vamos iniciar a resolução da questão. Ora, o interessante é o seguinte, aqui a questão ela mostra uma associação mista. Professor, o que seria uma associação mista? Aqui nós temos resistores, ok, em série e em paralelo. Isso é uma associação mista. Tá bom? Então, rapaziada, fica a dica. Vem pra cá, guerreiro, vem comigo. A dica para você resolver circuito é o seguinte. Primeira coisa que você faz, guerreiro, é analisar o sentido da corrente, o caminho da corrente. Primeiro, se você for reparar, aqui a gente tem um traço maior. Esse traço maior significa que aqui temos o maior potencial. O traço menor, o que nós temos a partir do traço menor? Ora, o traço menor nada mais é do que o menor potencial. Isso aqui, ele fala na questão, rapaziada, que isso aqui é um gerador ideal. Professor, o que seria um gerador ideal? Após resolver a questão, rapaziada, a gente vai discutir o que seria um gerador ideal. Tudo bem? Então vamos lá. Fato é, quando a gente tem um circuito elétrico, como esse aqui, o que a gente adota? A gente adota como sentido da corrente, ela saindo do maior potencial, ou seja, do polo positivo, tá? Então, a corrente ela vai sair do polo positivo. Essa corrente a gente vai chamar de I, ok? Vai passar por esse resistor aqui de 1 ohm. E, rapaziada, olha que interessante. Esse ponto aqui, a gente pode chamar de A, ok? Esse ponto aqui de baixo, a gente pode chamar de B. Fala comigo, guerreiro. O que tu acha que vai acontecer com essa corrente I nesse ponto A? Ora, se você for reparar, no ponto A, aqui tem esse elemento, a gente chama de nó. Professor, o que é um nó? Nó são trechos do circuito onde a corrente ela pode se dividir e com efeito. Esse ponto A, ele sugere à corrente dois caminhos. Parte dela pode descer, nesse ramo aqui direto, ok? Outra parte da corrente pode passar por esse resistor de 1 ohm, passar pelo amperímetro e pelo outro resistor de 1 ohm. Concorda comigo? Então é isso que vai acontecer. A corrente ela vai se dividir, tá ok? Parte dela vai passar nesse resistor aqui de 2 ohms, tá ok? Outra parte dela vai passar nesse de 1 ohms pelo amperímetro. E aí o amperímetro vai medir o valor dessa corrente e vai passar por esse resistor aqui de 1 ohms. Só que se você for analisar, a corrente que passa por esse resistor aqui de 1 ohms é a mesma que passa pelo amperímetro e por esse de 1 aqui embaixo. O que significa isso, professor? O que você está querendo dizer? Rapaziada, eu estou querendo dizer o seguinte. Esses resistores aqui, eles estão em série, ok?
Eles estão em série, tá? Se eles estão em série, o que significa isso? A gente pode substituir esses dois resistores por um equivalente aos dois. Então eu posso tirar esses dois de um, ok? Posso tirar esses dois, tá? E colocar um equivalente. Ora, como eles estão em série, a equivalente entre os dois vai ser a soma. Então eu tiro esses dois, coloco um que vale 2 ohms, tá bom? Se você for reparar, esse de 2 ohms, que vai substituir esses dois de 1, ele vai estar em paralelo com esse resistor aqui. Né? O que significa isso? Eu tenho um resistor de 2 ohms e aqui também eu tenho um de 2 ohms. Isso significa que essa corrente I ela vai se dividir igualmente, guerreiro. Pegou o bizu? Pegou o bizu de ouro? A corrente ela vai se dividir igualmente. Ah, professor, então quer dizer que aqui vai passar I sobre 2? Perfeito, guerreiro. Aqui vai passar I sobre 2. Muito bom, tá? I sobre 2. E a corrente que vai passar no amperímetro também vai ser o quê? I sobre 2, tá? Porque é o mesmo valor de resistência. Então aqui também vai passar I sobre 2. Logo, se nós calcularmos o valor da corrente total, é muito fácil saber a corrente que vai passar pelo nosso amperímetro. Concorda comigo? E como é que a gente calcula o valor da corrente total que passa no circuito? Ora, a gente vai usar uma equação da eletrodinâmica que possivelmente você já viu. Uma equação muito famosa. Lembra lá? U é igual a REC equivalente vezes I. Concorda comigo? Tá? Esse U a gente tem. Quanto é que vale o U? 12. Então vamos substituir. 12 tem que ser igual. E quem vai ser a resistência equivalente? Vai ser esse de 1 ohms. Esse de 1 ohm está em série com esse, tá bom? E eles vão estar em série com a equivalente desse lado todo aqui do circuito. Resumindo, vai ser 1 mais 1 mais... Tá? Lembrando que isso tudo aqui, pessoal, é só o resistor equivalente. Então, vamos colocar aqui um parênteses aqui, tá bom? É só a resistência equivalente. Mas, como esses dois aqui, eles estão em paralelo, a gente pode fazer o produto pela soma, concorda? Ou seja, 2 vezes 2 sobre 2 mais 2. Tudo isso vezes a corrente I. Talvez algum guerreiro que já está mais habilidoso com esse tipo de questões pode falar, poxa, professor, mas eles são idênticos. Eu não posso pegar, por exemplo, como eles são, cada um deles vale 2 ohms, ou seja, são idênticos. Eu tenho 2. Eu não posso pegar eles e dividir por 2? Claro que pode, tá certo, tá? Só estou mostrando aqui passo a passo para quem não tem essa visão, para quem não tem esse entendimento. Isso realmente é verdade. Quando você tem resistores em paralelos idênticos, para determinar o valor da equivalente entre eles, o que você faz? Pega o valor de um deles, que vale 2, e divide pela quantidade de vezes que se repete. Nesse caso aqui é 2 vezes, tá? Vai dar o mesmo resultado, só que é muito mais rápido, de fato, tá? Fazendo essa continha aqui, rapaziada, quanto que vai dar? Ora, 12 vai ser igual 1 mais 1, 2. Concorda comigo? E aqui vai ser, vamos fazer bem tranquilo, tá? 2 mais, aqui você vai ter o seguinte, 2 vezes 2, 4. Concorda comigo? E 2 mais 2, 4. 4 dividido por 4, quanto que dá? 1. Realmente não precisava fazer isso. A gente poderia fazer mais rápido, como eu já falei anteriormente. Mas até que é bom aqui só para vocês verificarem, tá? Isso tudo vezes a corrente I. 12 é igual a 2 mais 1 vezes I. Concorda comigo? Ora, 2 mais 1, quanto que dá? 3. Daí temos que 12 é igual a 3 vezes I. Quem está multiplicando I, passa para cá dividindo. Daí você tem que 12 sobre 3 é igual a I. Ora, 12 dividido por 3 vai dar quanto, meu amigo? Fala comigo, guerreiro. Tá certa a resposta, rapaz. Isso aí, 4 amperes, tá? Logo, I é igual a 4 amperes. Ah, professor, então a resposta final é 4 amperes? Claro que não. Olha a maldade. Olha a maldade da banca. Ele não quer a corrente total. Ele quer a corrente que passa no amperímetro. Fica ligado, guerreiro. Fica ligado, hein? Tá? Vamos lá. Não vai dar mole, não. Senão vai ficar onça aqui a questão. Então, moral da história. Tá, professor, mas a corrente que passa no amperímetro é aquela que você falou, que se divide por 2? Exatamente. Então, a corrente que passa no amperímetro é a metade desse valor, tá? Por exemplo, a gente pode chamar de IA, tá? A corrente que passa pelo amperímetro. E essa corrente é igual a corrente I sobre 2. Ou seja, I vale 4, então vai ser
4 dividido por 2. Isso vai dar 2 amperes. Então, a corrente I, tá, que passa do amperímetro, é igual a 2 amperes. Ok, rapaziada? Se vocês forem analisar nas opções, essa aqui vai ser o quê? Letra B. Ok, rapaziada? Questão bem interessante. E o legal, rapaziada, é vocês analisarem também o seguinte. Por exemplo, ó, como você tem a corrente que passa aqui nesses resistores, você pode calcular a DDP em cada um deles, tranquilamente, tá? Ora, para calcular a DDP no resistor é muito fácil, R vezes I. Por exemplo, esse resistor aqui de 1 ohm, quanto é que vale a DDP dele? A resistência vezes a corrente. A corrente não vale a corrente que passa por ele, tá? A corrente que passa por ele vale 4 amperes. Então, o que significa isso? Significa que 1 vezes 4 vai dar 4. Aqui também passa uma corrente o quê? Passa uma corrente I que vale 4 amperes. Concorda comigo? A DDP desse cara, nesse resistor aqui é 4 volts. A DDP nesse resistor aqui também é 4 volts. Tá? 4 mais 4, 8. Tá faltando quanto para 12, professor? 4. Os outros 4 estão aqui, ó, entre A e B. Exato, lembra? Paralelo. Ou seja, a DDP é a mesma. Aqui você tem que ter quanto? 4 volts. E desse lado aqui também você tem que ter quanto? 4 volts. Eles são idênticos, tá? Ou seja, eles têm o mesmo valor de DDP. Então é interessante fazer essas análises, tá, rapaziada? Beleza? A corrente ela se divide nesse ponto A, se junta nesse ponto B. Olha como é que fica bem fácil de enxergar. Nesse ponto a divisão da DDP, aliás, desculpa, a divisão da corrente, e elas se juntam e chegam aqui nesse ponto B. Legal, né, rapaziada? Muito maneiro, ok? Isso aí, se eu não me engano, é letra B, tá? Letra B de bravo. Ok, rapaziada? Então, rapaziada, mais uma vez, tá? Lembra lá, guerreiro? Dá like, se inscreve, compartilha. Tamo junto, rapaziada. Tenho certeza que vocês vão conseguir a aprovação. E eu tô aqui para ajudar vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. Tenho certeza que vocês estão tentando fazer aí, tá? Acredito em vocês. Muito obrigado por todo o apoio e por todo o carinho. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.